Essa compreensão é muito importante, é a leitura de todos os textos, porque essa lição está muito ligada, esse tema de Apocalipse, que são os 7 flagelos. É importante que os irmãos conheçam bem a história de Êxodo, capítulo 8, 9, 10 e 11, aliás, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, espero que os irmãos tenham lido. E também Apocalipse 15, capítulo 15 e capítulo 16. Então, são vários textos, são vários capítulos, são 7 capítulos que os irmãos têm que ter lido para que os irmãos possam compreender um pouco mais essa lição que é muito importante. Tá bom? Então, vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para que a gente possa compreender um pouco sobre esse assunto, que é um assunto complicado, muito simbolismo, muita figura, e nós não podemos ser literais, isso traz muita confusão e não traz edificação, tá bom? Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para que possamos compreender essa lição. Se o tempo não for suficiente, a gente grava um outro vídeo para a conclusão. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, te louvamos, Pai querido, pelo privilégio que temos de poder estudar mais a Tua palavra. Este tema de Apocalipse, Senhor Deus, tão importante para a Tua igreja hoje, para os momentos que estamos vivendo, por tudo mais. Eu suplico, Senhor Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender as Suas revelações. Abençoa aquele, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem. Cada um que ouvir possa ser edificado, possa crescer, Senhor Deus, e ser uma bênção. Te louvamos por tudo, nos abençoe nesse dia, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Os flagelos, os 7 flagelos. Apocalipse 15 e 16 é onde nós vamos encontrar as referências, como já disse anteriormente, ele está muito ligado ao livro de Êxodo, os acontecimentos do Êxodo capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Veja bem, amados irmãos, quando você estuda os 7 flagelos, a gente vai ter que ficar feliz, animado, porque a gente vai perceber o quê? O que a gente percebe ao trabalhar essa questão? A gente percebe que o Senhor Deus é o Senhor da história. É Deus que comanda as coisas. A história da humanidade caminha para um final glorioso, mas glorioso para o povo de Deus. Porque Deus fará o seu julgamento. Deus fará o juízo sobre toda a humanidade. Mas aqueles que são filhos de Deus já estão garantidos. Haverá o julgamento para nós, povo de Deus, mas a condenação são para aqueles que não aceitaram Jesus. Aqueles que não fazem parte do povo de Deus, da igreja de Jesus. Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, é muito bom a gente chegar nesse ponto e ter a certeza, a garantia que Deus cuida, preserva o seu povo. Amados irmãos, nós temos que saber que haverá um juízo tremendo que afetará a vida animal, vegetal, vida humana, todo o planeta. É isso que você vai perceber nesses 2 capítulos. É difícil. Quando falamos em 7 flagelos, amados irmãos, nós somos remetidos aqui, porque há diversas citações de João aqui nesse livro, ela remete ao Êxodo, nos capítulos que eu já citei. Então a gente vai ver que tudo ali citado em 7 flagelos está ligado ao que ocorreu para que fosse libertado o povo do Egito. Nós conhecemos umas 10 pragas. Então a gente vai ver aqui essas coisas se repetindo. Então há uma figura importante para que a gente entenda o julgamento de Deus. Assim como Deus julgou o Egito e libertou Israel, Deus julgará o povo e libertará o seu povo. Amém? As trombetas advertem e os flagelos consumam a ira de Deus. Interessante que a trombeta, amados irmãos, ela tem um sentido muito interessante, porque era uma forma de fazer, de chamar o povo, para chamar atenção para alguma coisa, alguma comunicação, ou para a guerra, ou para que as coisas pudessem dar andamento. Não tinha outra forma, então se tocava a trombeta para algum fato, ali chamava a atenção do povo. Então, a trombeta e os flagelos estão dentro do mesmo período, se refere à primeira vinda de Cristo até a sua segunda e definitiva vinda. Amados irmãos, os 7 flagelos apontam para o juízo final de Deus. Nós não ficaremos livres desse juízo. Ninguém escapará do juízo final.
Não importa se hoje ou amanhã, mas quando chegar o fim, haverá esse juízo. Nós encontramos, amados irmãos, em Êxodo capítulo 15, tem muito a ver com essa situação, eu quero chamar a atenção aqui, que fala sobre os santos na glória, onde ali, Êxodo capítulo 15, nós vamos encontrar o cântico de Moisés. Amados irmãos, os cânticos têm como propósito exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus. Então Moisés ele canta e exalta ao nosso Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele canta que o Rei das Nações, que é Deus, que é o Senhor Jesus, é e será glorificado. Deus é santo. O cântico também exalta as obras de Deus, como elas são grandes e admiráveis. E todo esse propósito do cântico é exaltar e glorificar o nome do Senhor. Por isso, quando a igreja está cantando, está louvando, ela está exaltando o nome do Senhor. Nós não cantamos para nós. As canções, os nossos cultos não são para nós. Nós a oferecemos a Deus, para que Deus sinta alegria, prazer naquele culto, porque culto é agradecer, é enaltecer, é servir, reconhecer quão grande é o nosso Deus. Nós vemos também neste capítulo os 7 anjos com os 7 flagelos, que é outra figura. Os 7 anjos saem do santuário de Deus para vir à terra, para poder executar aquela determinação que foi dada por Deus, para que ele pudesse trazer o juízo à terra. Os 7 anjos são ministros de Deus. Deus separa com o ministro, e eles trazem as taças que são cheias da ira de Deus, que significa julgamento, e fala bem claro, ninguém escapará do juízo de Deus. Amados, hoje nós temos que ter na nossa mente muito claro sobre esse juízo grandioso. Agora vamos trabalhar mais especificamente cada flagelo. Como eu disse no início, se não for possível aqui o tempo, faremos a segunda parte para completar. 7 flagelos. Primeiro flagelo. A terra é atingida. Apocalipse 16, 1 a 2. A ira de Deus é derramada sobre a terra. Os seres humanos aqui, aqueles que têm o sinal da besta, aqueles que não se renderam a Jesus, aqueles que se entregaram aos prazeres da besta, aqueles que obedeceram. Amados irmãos, não existe neutralidade. Não há ninguém que possa ficar em cima do muro. Sabe, eu tenho falado muito isso em nossa igreja, porque há crentes que acham que pode ficar numa posição confortável sem decidir nada, sabe? Achando que não precisa de tomar nenhuma posição, nenhuma decisão. Não, está enganado. Não se pode ficar em cima do muro. Ou você é filho de Deus, é um crente, é um servo, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que anda com Deus, aquele que paga o preço. Há muitas vezes ter que sofrer por algumas coisas por causa do evangelho. Ou você serve ao diabo. Não tem o meu termo. Não tem aquele crente um pé no mundo, um pé na igreja. Não existe, amados irmãos. Não tem essa posição confortável. Isso é muito importante, porque aqueles que servem a Satanás receberão juízo, receberão a punição. Não se engane. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso não há neutralidade no reino de Deus. Os adoradores da besta são aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus. Eles preferem dar ouvido ao mundo. O que a gente vê hoje, amados irmãos? Para um minuto para você pensar. O que está acontecendo com o nosso planeta? Todo mundo assustado, apavorado com esse coronavírus. Mas o que fizeram? A vida que levaram longe de Deus, blasfemando, ridicularizando Deus, ofendendo a Deus. E um simples vírus, algo tão pequeno, causa um pavoroso no mundo inteiro. Estamos aí tudo parado, trazendo angústia e preocupação. Amados irmãos, só os salvos por Cristo estão livres da ira de Deus. Que coisa maravilhosa. Segundo flagelo, o mar é atingido. No primeiro, a terra, a vida. Agora, o mar. Amados irmãos, essa figura do ataque do mar não quer dizer que esse
esse juízo virá sobre o mar, virá pelo mar. Mas não, porque o mar significa também grandeza. Ele une os povos. Então, é uma linguagem simbólica. Nós não podemos afirmar que virá um flagelo do mar. Mas podemos afirmar que a natureza será abalada por meio do mar. Isso é muito sério, porque o mar significa separação, mas ao mesmo tempo que ele separa, é aquele que liga as nações ímpias, as nações que não querem saber Deus. Veja o continente europeu, irmãos, ateísmo dominando. Agora veja o que eles estão passando. Olha a situação que eles estão passando. Nem a China, onde começou o vírus, sofreu tanto quanto a Europa está sofrendo hoje. E a Europa foi o berço do cristianismo. A Europa foi a região onde mais mandou missionários para o mundo, porque o berço do cristianismo é lá Jerusalém, é Israel. Mas na Europa, onde se expandiu, onde mandou missionários para o mundo inteiro. Agora veja o que está acontecendo. Sabe o que, amados irmãos? O dia do juízo representa que haverá um colapso. O que está acontecendo hoje? Um colapso. Vou dar um intervalo para a gente começar a falar sobre o terceiro flagelo. Já em seguida, vamos para a segunda etapa.